Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Hoje eu vou começar trazendo um poema, que é um poema escrito por um indígena da etnia ticuna, né, do livro O Livro das Árvores, que é uma organização da educação bilíngue ticuna. E o poema diz assim: a nossa riqueza está na terra. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a nossa terra, tem caça, remédios, frutas. Tem madeira para construir a casa e madeira para construir a canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, os objetos da casa, as tintas para pintar. Tem materiais para fazer a festa, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. A nossa vida anda junto com a floresta. Esse poema, para mim, é uma declaração de amor à vida, ao território, ao pertencimento, e eu trouxe hoje para conversar sobre esses valores uma mulher maravilhosa, Márcia Moura, da etnia Moura, lá de Rondônia. Seja bem-vinda, Márcia, ao Terra, Meu Amor. É uma alegria ter você aqui, né, para estar com a gente, nos trazendo esse olhar da etnia Moura, porque eu trouxe aqui o olhar dos ticuna. Então, eu queria saber de você, queria te dar as boas-vindas em primeiro lugar, né, dar a palavra para você falar de você, falar do seu povo, e eu te pergunto, como é o território? Os Moura, a vida dos Moura anda junto com a floresta? Anda junto com o Rio Madeira? Antes de eu nascer, eu era gente, eu era terra, eu era sol, eu era chuva, eu era vento, eu era terra. Depois que tomei o sopro de Atiparré, me tornei gente e me alimentei com os frutos dados por Namutuiki, que aprendi a comer com minha avó. Eu sou a minha avó indígena. Sim, essa percepção ticuna também, eu me identifiquei muito, né? Porque nós, Moura, do território ancestral do Rio Madeira, mas também dos outros rios da Amazônia, como o Altace, como Itaparanã, e tantos lagos, porque nós vivemos nas margens dos lagos. Aqui, na nossa comunidade, denominada pelos antigos como Furo, nós temos o Lago do Peixe-Boi, então a gente mora em torno desse lago também. E a minha avó a origem da minha avó é do Lago Uruapeara, né? E aí tem o Lago do Jauari, que é outro território Moura, né? Aí tem o rio Jauari, que já é outro território Moura. Enfim, nós Moura, nós estamos espalhados em vários rios, em vários lagos da Amazônia, né? E estamos entre o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Só que no estado de Rondônia, nós estamos mais em contextos ribeirinhos e contextos urbanos. Porque
Nosso território ele foi aos poucos sendo ocupado, né, invadidos, aonde foi construído seringais em cima dos nossos territórios, e esses seringais que resultaram, né, em comunidades ribeirinhas onde nós estamos hoje, mas mantendo a nossa relação com o rio, nossa relação com a floresta, né, configurando o nosso mundo dentro da nossa percepção indígena. Os nossos ancestrais, eles viviam mais na água do que em terra, né? Nós passamos a fazer nossas casas, né, coletando materiais da floresta, depois que nós passamos a nos tornar mais fixos na terra, porque quando nossos ancestrais viviam mais na água, navegando nas ubás, nas canoas, nós tínhamos moradias provisórias chamadas tapiris, que era uma casinha improvisada, né, de palha, só para passar uns dias e depois continuar, né, o percurso. Né? Nós éramos povos nômades, né? E nós não parávamos num canto só, né? Então, ainda hoje nós temos esse espírito de deslocamento constante, né? Ainda hoje, minha mãe vive o tempo todo se deslocando do Urapiara para cá, para Porto Velho, e de Porto Velho para o Urapiara. Eu hoje estou aqui em Nazaré, outro dia já estou lá no Urapiara, outro dia já estou lá em Altaz com os parentes, outro dia já estou lá na Resex Rio Ouro Preto, no alto do Rio Madeira. Então, a minha vida, a vida da minha família, é subindo e descendo o Rio Madeira. Sim, sim, Márcia. E hoje mesmo você dizia, antes da nossa gravação, né, que no tempo da seca, de Porto Velho até aí são 12 horas, e no tempo das chuvas são 6 horas, né? Então, realmente, vocês estão sempre nessa relação com as águas. Gostaria, nesse momento, assim, de mostrar que a sua andança também é uma andança pelas áreas do conhecimento, né, Márcia? Que aqui eu estou vendo no teu currículo, você é graduada em História pela Universidade Federal de Rondônia, né? Você é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, né? Já realizou pesquisa de história oral com o povo indígena Caçupá e mulheres da Amazônia. Atualmente é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? Então, quer dizer, esse espírito, vamos dizer assim, investigativo, curioso, ele permeia assim as características da sua etnia, né? E agora, Márcia, você trouxe uma coisa importante, que é justamente essa transformação que vem acontecendo nos territórios indígenas, né? De urbanização, de pressão, e nós estamos vendo agora essa questão desse projeto de lei sobre o marco temporal, então, ameaçando realmente os povos indígenas. Eu gostaria de saber assim, como é que os Mura sentem essa relação com o território, com as águas, né? Porque as águas caracterizam o território Mura. Eu gostaria de que você falasse para os nossos telespectadores como que isso é forte na sua cultura. Sim, então, para nós aqui dessa parte do Amazonas e Rondônia, o Rio Madeira ele é o nosso caminho ancestral, né? Ele é nossa memória ancestral. Nós somos filhas e filhos desse rio. Então, nós somos parte desse rio. Então, tudo que afeta esse rio nos afeta diretamente, né? O nosso rio está barrado, tem 2 barragens, né? E a partir do momento que esses rios foram barrados, apesar de toda a nossa resistência, mudou totalmente o ritmo da nossa vida, né? Mudou o tempo da cheia, né? Mudou o tempo da seca. Isso prejudicou os nossos roçados, né? Prejudicou a nossa vida inteira.
né, o nosso modo de vida, a forma de como estamos interligados com essas águas, né, e com a floresta, que também faz parte desse território das águas. Então, desde 2014, a gente tem sofrido muito esses impactos negativos, né? Muitas vidas se foram. E, assim, falando do território Mura, também trazendo presente os outros territórios, no Rio Madeira, todos os territórios Mura foram afetados por essa questão das barragens, né, no Rio Madeira. E agora mesmo esse ano, em Altazes, estava todo mundo saindo de suas casas, voltando a fazer os seus tapiris, como os ancestrais, porque estava tudo inundado. Tinham passado esse período da pandemia todo plantando para produzir alimentos, para resistir a essa questão da pandemia e criar sustentabilidade. Aí vem a água, né, e alagou tudo por conta dessas mudanças climáticas, né? Por conta desses desmatamentos, por conta dessas construções hidrelétricas, por conta das queimadas. Para nós, o rio é vida, né? Ele é a nossa vida. Sem ele, nós não temos como viver. E nós já estamos sofrendo muito agora no verão. Tem muita praia que não tinha antes, então fica muito distante para conseguir água potável. Aliás, nós estamos perdendo nossas áreas de água potável, né? E isso tem prejudicado muito nossas vidas. Mas a gente continua, apesar de todas essas dificuldades, né, nos mantendo interligado ao rio, nossa vida toda interligada ao rio, né? Sim. Até mesmo porque sem o rio a gente não tem como existir. Por isso vamos continuar, né, lutando pela existência do rio, da floresta, e mantendo essa relação, né, com todos os seres, né, porque nós vivemos num ambiente inteiro e somos parte desse ambiente. Nós não estamos no meio ambiente, né, nós estamos interligada com o ambiente todo, né, inteiro. E se a gente simplesmente procurar aprender, né, com a floresta, aprender com os seres da floresta, com os encantados, com os animais, tanto da terra quanto da água, a gente vai viver muito melhor, a gente não vai precisar mais de nada além disso. Simplesmente observar e aprender e viver, né, em harmonia com todo esse ambiente. Mas não é isso que está acontecendo, infelizmente, né? Então, Márcia, você traz uma questão muito importante, que nesse momento tem se falado muito de como é importante abrir a escuta dos povos originários, dos saberes dos povos originários, para a gente construir uma relação dialógica entre as diferentes culturas. Porque eu vejo, por exemplo, né, você foi para a academia, você fez sua faculdade, você fez seu mestrado, você está fazendo seu doutorado. Então, quer dizer, há um movimento da sua parte no sentido de tentar estabelecer uma relação de diálogo, de encontro. E, de fato, assim, as contradições são muito grandes, né, as ameaças são muito grandes, e é preciso que a gente encontre um caminho de diálogo entre a gente. Como é que você vê essa construção? Então, durante essa minha vivência acadêmica, eu sempre procurei levar, né, os nossos saberes para dialogar no espaço acadêmico, enquanto saberes, né, dialogando de igual para igual, não como objeto de pesquisa, né? Porque nós temos as nossas epistemologias, os nossos saberes, né, que servem para pensar, servem para criar, servem para mudar, né, o mundo também. A nossa ciência, em diálogo com a outra ciência, que também tem como base os nossos saberes, né, os nossos conhecimentos, a gente pode estar
construindo, né, novas possibilidades de viver de uma forma em que a gente possa deixar de ser meros predadores, né? Uma coisa é assim, quando eu vim para cá, voltei para a comunidade, já fazem 5 anos já. Quando eu terminei o doutorado, já fazem 5 anos que eu terminei, e resolvi vir para cá para trabalhar na escola estadual, né, e trabalhar a questão da afirmação indígena e a retomada, né, nossa retomada Mura aqui, nessa parte do Rio Madeira para o lado de Rondônia. Então, trazer para a escola esses conhecimentos tradicionais, né, trazer para a escola esses saberes, né, dos mais velhos, fazer com que as crianças busquem saber desses conhecimentos e, a partir daí, construir, né, os conhecimentos em diálogo com outros conhecimentos que vão estar circulando na escola, para que não fique só um conhecimento vindo de fora, né, como superior, e o nosso como um conhecimento inferior. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus alunos e para minhas alunas, da importância, né, dos saberes que os nossos mais velhos têm, da importância que a gente tem de estar ouvindo esses conhecimentos e mantendo esses conhecimentos vivos, e a partir deles estar construindo, né, também novos saberes, né, para que a gente possa estar ocupando espaços aqui na nossa escola, né, na unidade de saúde, para que nós possamos ser protagonistas, né, da nossa história. Então, Márcia, eu te ouvindo, me ocorre o seguinte: todas as sociedades, na verdade, no mundo, hoje, e esse é um desafio contemporâneo, de alguma forma lidam com uma perspectiva de ter que redesenhar sua relação no planeta. Então, digamos, você traz a questão do povo Mura, né, a questão do impacto do Rio Madeira, né, mas aqui, por exemplo, nas cidades, nós também estamos vendo muitos desafios, né? As nossas cidades estão com perspectiva de escassez hídrica, falta de chuva, ou então enchentes, poluições, adensamentos. Então, assim, esse é o momento em que, de fato, eu acho que a gente precisa convergir saberes, né, para que a gente possa aprender uns com os outros como encontrar novos caminhos. Você vê assim, como é que o povo Mura percebe essa possibilidade da gente fazer essa convergência de troca de saberes? O povo Mura, né, ele já vem praticando isso, né, há muito tempo, até mesmo porque o nosso contato com a sociedade não indígena, né, ela se deu já desde o século XVII também. E no século XVIII, a gente já teve a nossa língua arrancada, né, pelo colonizador. E, assim, no século XIX, nós fomos tidos como extintos. E aí foi quando os nossos ancestrais saíram dos igapós e foram se juntar na cabanagem, que foi uma grande revolução que teve na Amazônia, e pouca gente se conhece, né? E então a gente já foi logo sendo introduzidos, apesar da nossa resistência, aos poucos nós fomos sendo introduzidos nos passos de seringais, né? Onde interagiu com seringueiros que vieram de outras regiões, e essa junção, né, desses povos fez com que as tradições, né, se juntassem e se fortalecessem e ganhassem força dentro dessa floresta, né, e nas margens desses rios e desses lagos. Então, assim, dentro do povo Mura, né, eu estava observando que nós temos muita identificação com a questão da educação, né?
nós temos bastante lideranças que atuam na área da educação, tanto nas escolas indígenas, dentro dos seus territórios, como também nas secretarias de educação, né? Eu mesma já fui coordenadora de educação escolar indígena em Porto Velho, né? E no Amazonas é um Mura que é coordenador da educação escolar indígena. Em outros municípios do Amazonas também tem mulheres Mura, homens Mura ocupando esses lugares de coordenação no campo educacional, né? Então, pelo fato de a gente falar a língua portuguesa, né, ter sido imposta para a gente, né, a gente procura trazer presente o Nhengatu, que é uma língua que é conhecida como língua geral, né, que foi sistematizada ainda no tempo dos aldeamentos, e alguns linguistas, historiadores, dizem que não é língua indígena, porque foram os jesuítas que criaram, só que para nós indígenas, ela é língua indígena sim, porque a base dela é o tupi, né? Embora tenha influência do português e de outras línguas, segundo alguns estudiosos da língua, mas os jesuítas, eles não a língua deles não era tupi, então eles não tinham como sistematizar uma língua sem ser a deles, né? Então, hoje, né, para os povos que não falam mais suas línguas maternas, o Nhengatu é uma língua de resistência, né? E aí, no diálogo aí, do Nhengatu com o português, né, a gente procura manter uma configuração de mundo indígena, mas, ao mesmo tempo, fazer uso também dessa língua portuguesa como um instrumento para saber lidar com a cultura do não indígena, né? Utiliza para escrever, né? Eu trabalho eu escrevo, né? Escrevi minha tese de doutorado, está na língua portuguesa, né? Embora eu tenha sentido muita dificuldade, porque, embora a gente fale português, a gente consiga escrever em português, mas a nossa maneira de pensar, ela é uma maneira de pensar diferente. Então, claro. Assim, embora eu tenha uma introdução bem, né, digamos assim, forte dentro da sociedade não indígena, mas o meu eu indígena, ele teve dificuldades dentro desse processo da escrita acadêmica e tudo mais, né? Mas nós, por exemplo, nosso povo, as mulheres Mura, dentro dos espaços das comunidades ribeirinhas, elas que são as becedeiras, elas que são as parteiras, elas que são as guardiãs das plantas medicinais, elas que fazem as curas, né? E esse nosso conhecimento tradicional, ele é também trocado também, né? Fora desse nosso contexto, né? E a gente, aqui nas nossas comunidades, a gente faz os nossos festivais culturais e as pessoas de fora vêm participar, e isso, para as pessoas de fora, também é uma aprendizagem, né? E a gente tem feito muitas trocas de saberes, tanto com os não indígenas, como também com outros parentes indígenas também, porque a gente, né, entre indígenas, a gente tem se encontrado para estabelecer nossas pautas de luta, de resistência, para fazer troca de saberes, também para nos fortalecer, né? E, assim, a escola, ela tem que ser um espaço de resistência. A gente não pode simplesmente aceitar aquilo que é imposto pelo sistema oficial da educação. A gente tem que ter autonomia para escolher aquilo que serve para a gente e aquilo que não serve, né? A história da educação para os povos indígenas, ela é de extrema violência, né? Então, a gente precisa fazer com que
esses espaços institucionais de saberes saibam dialogar com nossos saberes, respeitar nossos saberes. E nós, Mura, temos feito muito digamos assim, esse caminho de diálogo, né? Mas não só nós, Mura, mas também os outros povos indígenas. Eu acho que você trouxe questões agora muito importantes que dizem respeito a um desafio para esse nosso momento, que é justamente como que nós vamos sair dessa mentalidade colonizada, né, que é uma mentalidade colonizada e colonizadora, que subtraiu de todos nós. Não foi só... Os povos indígenas foram as maiores vítimas, mas toda a sociedade acaba se tornando mais pobre, se tornando mais vazia, mais despojada de conteúdo, quando você esmaga culturas, ao invés de consentir que haja um florescimento e um encontro, né? Então, por exemplo, eu gostaria de que você comentasse nessa questão que você está trazendo da educação, que eu acho fundamental, como que você percebe que esse processo de educação pode acontecer também em outras esferas, que possa levar o conhecimento dos saberes indígenas, dos saberes dos povos tradicionais, em outras instâncias, né, do país, em outras instâncias, em outras comunidades, não só as comunidades indígenas. Começando aqui pelo espaço acadêmico, é que o espaço acadêmico ele precisa considerar os nossos saberes enquanto epistemologias para pensar, né? E para criar, construir conhecimentos. E não só no espaço acadêmico, como também em todos os outros espaços que se propõem a dialogar, né? Esses espaços que se propõem a dialogar, eles precisam saber ouvir, né? Eles precisam saber fazer essa troca de saberes, né? E saber observar também, né? Porque assim como a gente aprende com a floresta, com os rios, né? Observando, as pessoas que vão interagir uma com as outras, elas precisam aprender a ouvir, precisam aprender a observar, precisam aprender a aprender, né? Não só achar que a sua visão de mundo é que é a que está certa e a que as outras visões de mundo são inferiores. Te ouvindo, me lembrei que certa vez o Iberê Guarani caiu, o Iberê Mbiá Guarani, ele disse que quando ele estava fazendo a tese dele aqui na Universidade de Brasília, ele tinha muita dificuldade porque tinha que demonstrar com referências bibliográficas as experiências que ele estava relatando, que são experiências da cultura dos povos Mbiá-Guarani. Como é que você vai trazer referência bibliográfica para coisas que são tradições orais? Então, aí a gente vê a limitação, né, da abordagem acadêmica nesse sentido, e, de certa forma, um fechamento, e que está na contramão do que a gente precisa fazer agora, que é a abertura, é a inclusão, é a escuta aberta, é acolher os outros saberes. E eu achei que você trouxe uma coisa muito bacana, Márcia, que é o seguinte, você trouxe assim que tem certas coisas do pensar Mura, né, do pensar Mbiá, do pensar Tapuia, cujos referenciais são diferentes. A maneira de construir o próprio entendimento. Então, é preciso abrir a escuta para esse novo pensar, para esse novo olhar sobre a natureza, sobre as águas, né? Você concorda com isso que eu estou falando agora? Sim, sim. Por exemplo, se você falando aqui, eu conheço o Iberê, né? O Iberê. Você estava comentando sobre ele, né? Que é uma pessoa assim muito incrível, que admiro muito, né? E também
aprendo muito na interação com ele. Não só com ele, como também com outros Guarani, tanto homens como mulheres e crianças Guarani, porque eles têm um outro espírito diferente do espírito Mura, né? O espírito Mura, ele é mais assim, tipo, já quer dar logo uma flechada, né? Já quer, tipo, o Mura, ele é muito... No geral, os povos indígenas são desconfiados, né? Mas, assim, acho que os Mura parece que eles são mais desconfiados ainda, assim. E, assim, se ele gostou, gostou. Se ele não gostou, não tem quem faça, sabe? E, assim, a gente não sabe recuar numa guerra, sabe? A gente só sabe avançar. E, com os Guarani, eu tenho aprendido parar um pouco mais, porque os Guarani, eles são mais reflexivos, né? Eles ficam ali fazendo as rezas, os rezos, e eles têm um outro espírito diferente do nosso. Nós somos da estratégia da guerra, né? Da estratégia do ataque mesmo, quando estamos numa guerra, estamos sendo atacados. E, assim, os meus outros parentes indígenas, né, eles já estão acostumados comigo assim, mas, por exemplo, um não indígena, ele vai se assustar comigo, porque quando eu estou brava, né, numa fala, numa mesa, quando eu vou falar, eu vou falar brava, né, se for tratar de alguma coisa que fere, né, o nosso povo, não só o meu, como dos outros parentes também, eu já vou falar como uma guerreira, já em guerra, né? E já os Guarani, eles estão em guerra ali, mas eles estão ali, né, na interioridade e falando de uma forma, né, mais reflexiva. Então, assim, eu aprendo também com os Guarani, aprendo com os Krenak, né? Aprendo com todos os outros povos indígenas. Por isso é importante, por exemplo, essas grandes assembleias, esses grandes encontros indígenas, como, por exemplo, o acampamento Terra Livre, como a Marcha das Mulheres Indígenas, porque nós nos encontramos, nós nos reunimos, nós compartilhamos as nossas pautas, os nossos desafios, e cada um com a sua estratégia, com o seu modo de pensar, vai somando as forças para fazer aquele enfrentamento junto, né? Então, realmente, nós temos essas diferenças. Sim, essas lideranças femininas indígenas cada vez estão mais fortes, estão trazendo sua voz cada vez com mais propriedade, né, Márcia? Vai ter, inclusive, agora em setembro, a Marcha das Lideranças Femininas aqui em Brasília. Então, assim, é muito bonito a gente ver essa convergência e essa propriedade, né, de trazer essa indignação com uma firmeza e, ao mesmo tempo, uma abertura para o diálogo, como você bem pontuou, né? Porque tem horas que a indignação vem com tudo, né? E aí você aprende como que você recua para escutar o outro e construir um novo entendimento. Isso é muito bonito, né, de acontecer e muito necessário. Márcia, então, querido, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. O Terra, Meu Amor, está à disposição quando você quiser vir trazer sua voz, seu canto, seu ritual. Vai ser sempre uma alegria. E eu deixo para você trazer as palavras finais para os nossos telespectadores, suas palavras. Foi uma grande satisfação conversar com você, Regina. Foi maravilhoso, né, perceber essa sua conexão aí também com o bem viver, né, e com essas aprendizagens também com nossos parentes indígenas. E quero dizer que a gente precisa mesmo se voltar para as nossas ancestralidades, né, se voltar para nossas conexões aí com a Mãe Terra, né, para a gente poder ter o nosso bem viver, né?
e se manter, né, firmes e fortes e nos mantermos, né, numa conexão aí com esse universo e esse puro universo, né? Vamos cuidar da nossa Mãe Terra. Cuecatura Terra. Gratidão profunda, receba o meu abraço com todo carinho, e a você, telespectador, até o nosso próximo encontro. Até lá, obrigada.